Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E hoje a gente vai falar um pouquinho, vai fazer um formato um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre um livro que chama Globalização, Democracia e Terrorismo, do historiador Eric Hobsbawm. Então vai ser um vídeo um pouquinho diferente, é um resumo com um pouquinho de análise. Então vamos lá. O livro em questão é esse livro aqui, Globalização, Democracia e Terrorismo, do Hobsbawm. Ele é um texto de 2007, essa minha edição aqui ela é de 2017, e é uma coletânea de vários textos publicados em congresso, que são textos analíticos e que de certa forma eles são individualizados, então você pode ler eles na ordem que você preferir, ou você pode fazer uma leitura completa. E algumas vezes, alguns temas vão se repetir e vão se interligar à medida que ele escreve esse texto. E quem que é o Hobsbawm? O Hobsbawm ele vai ser um historiador inglês. Ele nasce em 1917 e ele faleceu recentemente em 2012. Ele deixa uma obra gigantesca, historiográfica, dentro da linha do marxismo. Ele vai se formar em Cambridge e ele se filia ao Partido Comunista em 1936. Ao mesmo tempo, ele vai, junto com outros historiadores, formar um grupo de historiadores dentro do Partido Comunista que tem como base o materialismo histórico dialético proposto pelo Marx, com algumas alterações e tudo mais. E esse grupo vai se manter sólido até ali a meados dos anos 50, quando a União Soviética vai fazer uma invasão à Hungria, em 1956, e esse grupo de historiadores rompe com o Partido Comunista Britânico, justamente porque o Partido Comunista estava alinhado com a União Soviética e com a invasão, e isso levou a uma desilusão com parte desse grupo de historiadores, junto com Hobsbawm, que vai se afastar desse Partido Comunista e vai se desiludir com o socialismo real, da forma com que ele foi aplicado nesse autoritarismo de esquerda. E ao mesmo tempo, ele vai juntamente com esse grupo formado por outros historiadores como Edward Thompson, Rodney Hilton e o Christopher Hill, entre outros, eles vão fazer uma revisão historiográfica do marxismo, ou eles também podem ser chamados de revisionismo inglês, ou também os neomarxistas. Então ele tem essa pegada de trabalhar com conflito de classes, uma análise também econômica da situação, então são características importantes do movimento do materialismo histórico. E o Hobsbawm ele tem obras muito importantes, que ele trabalha basicamente com o século XIX, o século XX, e alguns textos que ele trabalha aí com o começo do século XXI. Obras principais dele, ele ficou conhecido pelas suas 4 obras principais, 3 que refletem o século XIX, a Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Impérios, que formam o longo século XIX, e a quarta era, que é a Era dos Extremos, onde ele analisa o breve século XX. Tem algumas outras obras que ele vai fazer análise do surgimento do nacionalismo e como é que se cria algumas memórias, como é o caso do Nacionalismo e Nações desde 1780, e a Invenção das Tradições, que são coisas ligadas a essa formação desse imaginário nacional. Ao mesmo tempo também ele trabalha com outros temas, como é o caso do História Social do Jazz, Tempos Fraturados, que é uma coletânea póstuma de vários artigos e textos sobre impactos nas artes, na cultura, religião no século XXI. Então, o Hobsbawm ele teve essa sua obra baseada entre o século XIX e o século XXI. Pensando agora a questão do texto, né? São 10 capítulos independentes, são capítulos que trazem a perspectiva de fazer o contraponto entre o passado e o presente, tentando analisar a questão das estruturas. E o Hobsbawm ele trabalha de uma certa forma detalhista, e ao mesmo tempo ele traz os grandes temas que estão relacionados dentro dos textos, então globalização, democracia e terrorismo. Dentro dessa perspectiva ele traça algumas coisas que são importantes para a gente pensar. Uma coisa que é recorrente em vários desses artigos dentro do livro é a questão da Guerra Fria, do impacto do pós-Guerra Fria, né? Ele vai colocando que a Guerra Fria tinha um equilíbrio muito grande entre as duas superpotências, entre Estados Unidos e União Soviética, e isso barrava, isso impedia que você tivesse uma desordem entre os países, então você tinha um receio de uma retaliação e tudo mais. Ao mesmo tempo
de que a partir da Guerra Fria você tinha as duas grandes potências e as suas alianças que tinham o monopólio dos armamentos, coisa que com o fim da Guerra Fria você tem uma popularização dos armamentos para a população civil, para as populações insurgentes, para grupos terroristas, grupos que querem formar o seu próprio Estado dentro de outros, e ele vai dando esses nomes e tudo mais. Outro elemento que vai ser central nesse processo vai ser a globalização. E ele coloca que a partir do final dos anos 60, a globalização vai acelerar vários processos, entre eles a própria diminuição das atribuições do Estado, então do Estado-nação, né, o Estado soberano. Esse Estado vai passar a ter menos controle sobre a economia, esse Estado vai passar a ser mais poroso, ou seja, as pessoas começam a migrar para outros lugares, a própria questão da lealdade dessas pessoas aos seus países já fica um pouco comprometida, e ele está falando lealdade no sentido da democracia, da pessoa ter crença nas instituições, de participar efetivamente, de ser um cidadão e não só um eleitor. O Hobsbawm ele vai trabalhar um pouquinho com a questão das guerras e o impacto disso no século XX e no século XXI, né? Ele trabalha com a perspectiva de que quem sofreu com todo o movimento de guerras totais no século XX é a população civil, e ele traz dados disso, dados da primeira, da segunda, dados de alguns países em si, porcentagens gerais, que a maior parte das populações civis sofreram com as guerras, não foi só questão militar. E ao mesmo tempo, ele também trabalha com a ideia de que o século XX ele vai banalizar a violência como uma forma para a resolução dos problemas, e vários países começaram a surgir. Ele aponta em um determinado ponto do texto que de 1913, se você comparar com o início do século XXI, você tem 4 vezes mais países do que você tinha na época. E você tem que pensar movimentos de revolução, movimentos de intervenção, de independência, de separação. Então isso tudo vai facilitar. Paralelo a esse movimento, você tem também na segunda metade do século XX a Guerra Fria, que vai ser um evento onde você tinha Estados Unidos contra a União Soviética, e você tinha uma ordem bipolar entre esses dois grupos, e ele coloca que a Guerra Fria conseguiu segurar muitos conflitos regionais, porque você tinha esse medo da retaliação do outro lado. E ao mesmo tempo, o Hobsbawm coloca também que com o fim da Guerra Fria, as populações começaram a ter mais acesso a armamentos, a indústria de armamentos se espalhou para vários lugares onde você tem a ação de grupos menores, de grupos terroristas, e ele vai construindo isso ao longo dos demais capítulos. E ao mesmo tempo, com o avanço da globalização acelerada a partir da década de 1960 e intensificada a partir dos anos 80 e 90, você tem uma diminuição do poder do Estado. E aí ele passa a não mais representar os valores econômicos, sociais, culturais, eles passam a diminuir, certo? E um dos espaços que o Estado, que o governo perde a força vai ser a questão militar. Porque a partir daí você tem indústrias, vai ter a indústria dos armamentos, vai ter as milícias particulares e tudo mais. Então, com o fim da Guerra Fria, você não vai ter uma nova ordem mundial. O Hobsbawm vai partir do pressuposto da desordem mundial. Porque a partir disso você já tem intervenção estrangeira, você não tem mais o receio de uma retaliação, por exemplo. Ao mesmo tempo, ele vai colocar que com essa perda de autonomia dos estados, outras instituições não governamentais que estão fora desse eixo do Estado-nação, elas vão ter muito mais poder, muito mais força, principalmente questão militar, obviamente. Ele vai falar que também com o fim da Guerra Fria você tem uma alteração do equilíbrio mundial. Então você já não é uma única potência ou duas potências, você tem vários blocos de influência, e que ao mesmo tempo, por conta desse cenário todo de desordem mundial, você não tem uma instituição neutra que garanta a força dos países e tudo mais. E ele acredita que a forma com que a ONU está pensada, desde que ela foi gerida, deveria ser repensada agora para o século XXI, devido a esses desafios. A questão que os estados já não têm tanto poder, já tem essa porosidade das fronteiras causada pela globalização. Enfim, na sequência, ele vai colocando que com a globalização você vai ter um desenvolvimento desigual das partes do mundo e totalmente assimétrico nas palavras dele. Porque alguns países vão ser mais beneficiados pela globalização, outros menos.
com a entrada de capitais, a entrada de empresas, enfim. E por conta da globalização, você tem uma diminuição dessa guerra tradicional, aquela coisa de vou enfrentar o indivíduo até as últimas consequências, até a rendição total, até que ele se ajoelhe perante mim. Então, essa guerra tradicional passou a entrar em desuso, certo? O que se prioriza hoje é a questão econômica, muito mais a questão econômica, então os embargos, a pressão econômica, a guerra comercial. E ele também já alertava uma possível disputa, isso lá em 2007, ele já apontava uma possível disputa entre Estados Unidos e China, muito mais comercial do que militar. Por mais que os Estados Unidos sejam a maior potência militar do planeta, percebe-se que ao longo do século XX, muito mais do que a questão militar, os Estados Unidos sempre foram uma bolha econômica muito forte. Então a força econômica americana era muito maior. E que talvez, por conta dos últimos 20, 30 anos, você tenha um processo de visibilidade maior das forças militares, as intervenções no Oriente Médio, a guerra ao terrorismo, que ele comenta um pouquinho mais pra frente também. E ele aponta também mais pra frente que os Estados Unidos vão ter esse raio de ação cultural, econômico e também as bases militares como uma forma de ter controle sobre os vários locais, certo? E aquilo que o Wilson, presidente americano, disse lá em 1916 que os Estados Unidos eram a democracia dos negócios, que isso seria uma força muito maior. Só que isso já desponta, porque você tem esse cenário onde a China tem um desenvolvimento muito grande desde os anos 80, e ele coloca que isso vai dar um impacto muito forte, e provavelmente vai ter um embate. Aliás, a gente já está vendo esse embate nos últimos tempos, a guerra comercial com a China. Alguns colocam Guerra Fria, Nova Guerra Fria, mas ele não entra nesse quesito, mas é só algumas coisas, alguns cenários que ele desenhou lá atrás e que a gente está vendo o reflexo hoje. Também tem 2 capítulos que ele trabalha, ele vai fazer um comparativo entre Estados Unidos e o Império Britânico. Então ele vai fazer um comparativo entre a questão da extensão de controle, de influência e tudo mais. E ele vai analisar as duas perspectivas, que são países com histórias diferentes, e ele vai trazer que o Império Britânico ele vai ter uma força muito maior porque ele tinha o controle de algumas populações locais e que essas pessoas exerciam o controle por eles. Óbvio, você tem a questão da invasão militar, você tem a questão dos massacres e tudo mais que a gente sabe, está documentado tudo isso, mas que grande parte o governo britânico ele tinha parte das elites locais apoiando a intervenção. No século XX, os Estados Unidos ele não vai ter essa perspectiva de buscar apoio local, simplesmente ele vai buscar a subserviência desses países, né? Então você tem as intervenções, você tem os apoios a golpes militares em vários locais, por exemplo, a América Latina como um todo, nos anos 50, 60, 70. E também ele coloca que uma dificuldade agora pro século XXI, você não vai ter um grande império. E ele vai dando exemplos históricos. Você não vai ter um império lá, Império Romano, Império Mongol, Império do Alexandre, Império Persa. Você não vai ter um império nesse formato, ou mesmo Império Britânico. Porque, segundo ele, a era dos impérios acabou, você não tem mais essa perspectiva. E ele vai elencando e dando a principal justificativa para isso, vai ser a questão da globalização. Porque você tem esse caos, essa confusão toda, as pessoas já não estão fixas em um só lugar, o Estado-nação perde a sua força. E outro assunto que ele se desdobra, que é uma consequência da globalização, não que esse processo já não acontecesse antes, mas que ele vai avançar nesse processo, vai ser a questão da imigração. Que a partir do final do século XX, com a globalização, com as fronteiras mais movediças ou mais porosas ou mais fáceis de serem transpostas, tecnologia de comunicação, tecnologia de transporte, tudo isso aumentando, as pessoas passaram a circular mais e buscar condições de vida melhor. Até porque nesse momento o Estado não tem mais uma lealdade, não tem mais esse princípio de eu presto obediência ao meu país. Esse nacionalismo ele está sendo fragmentado pela própria globalização. E ele coloca alguns dados, por exemplo, que Estados Unidos, Canadá e Austrália, entre 74 e 98, receberam 22 milhões de habitantes, de 22 milhões de imigrantes, números que são superiores à imigração antes de 1914. Porque esse período de hiato entre a Primeira Guerra e agora o finalzinho do século XX acaba trazendo essa perspectiva da globalização. Isso vai incentivar esse aumento dessa população. E ele vai dar um exemplo, que é outro caso, da União Europeia. Ele vai trazer os dados, por exemplo, que também entre 74 e 98 você teve um total de 11 milhões de pessoas que emigraram para a União Europeia, e ao mesmo tempo de 99 a 2001, 4 milhões e 500 mil também nesse período, totalizando um pouco mais de 15 milhões
de imigrantes num período de quase 30 anos. E que por conta da globalização, isso também vai garantir um nacionalismo à distância. Então você tem contato com a sua comunidade, você tem contato com a sua cultura, com a sua família e tudo mais. Você tem essa perspectiva também. Ao mesmo tempo, ele vai mostrar que em vários locais você tem um problema da xenofobia. E um dos exemplos que ele vai amarrando todo esse processo de globalização, a superação do mercado, o esvaziamento da nação, a necessidade da identidade no século XXI, vai ser o exemplo do futebol. Ele vai trabalhar com a questão de que, num primeiro momento, os clubes eles tinham essa questão da identificação, os grupos eram identificados com os seus países, com as suas seleções, com os seus clubes. Só que com o passar do tempo, o esporte se tornou um negócio, o futebol se tornou um negócio, e o mercado é um grande mercado, um mercado bilionário que você tem por aí, a questão da propaganda das empresas e tudo mais, e que o futebol passa a ser um exemplo de que o jogador ele passa a representar o clube, ele passa a representar a marca que está patrocinando o clube, e isso foge um pouco dessa identidade. E que as empresas vão recrutar jogadores que tenham talento, que vão conseguir ter visibilidade nas massas, e muitas vezes esses jogadores são recrutados de países que não estão relacionados nessas comunidades. Então você tem vários casos, e a gente, hora ou outra, né, na mídia, a gente acaba tendo esse tipo de notícia, de xenofobia, de discriminação contra jogadores, por exemplo, que vêm de países fora da Europa, é um caso, ou de outros lugares, por exemplo, Estados Unidos, né? Então, você tem esse processo em paralelo e ele trabalha um pouco mais elaboradamente com a questão do futebol. O Hobsbawm ele vai trabalhar com o conceito de democracia liberal, que vai sendo instalado lá na era das revoluções e vem sendo trazido até os anos mais recentes. Ele coloca que muito da democracia está ligado à vontade popular, muito ligado à estrutura do Estado-nação e da forma com que essa democracia liberal foi sendo formada, apesar dos embates com o autoritarismo de direita e com o autoritarismo de esquerda, e regimes que tentaram destruir essas democracias liberais. Isso acabou não tendo outra alternativa. E aí o pessoal gosta de ficar lembrando aquela frase do Churchill: a democracia é o pior de todos os governos, com exceção de todos os demais. Então o que acontece? Pensando nessa perspectiva de um Estado forte, uma perspectiva de Estados organizados na sua questão econômica, que os seus cidadãos são leais ao seu governo, que os seus cidadãos participam ativamente da democracia, e não só no sentido eleitoral, mas no sentido de participação cidadã, de ser cidadão ativo no processo político. Isso também é um processo que vai influenciar. Coisas que vão começar a ser alteradas, por quê? Por conta da globalização, por conta da Guerra Fria, e o fim da Guerra Fria principalmente. Então ele coloca que alguns fatores vão começar a implodir as democracias e que vão levar a um processo de divórcio entre o povo e o próprio regime democrático. O primeiro deles vai ser a própria questão da globalização, então as pessoas já são leais à própria perspectiva de vida, de sonhos, de trabalhar numa empresa, de mudar de país, de tentar buscar uma condição melhor de vida. Então você tem uma porosidade muito mais fácil desse tipo de acesso. Com as tecnologias as pessoas têm acesso a melhores condições de trabalho, então as pessoas buscam muito mais uma oportunidade de melhorar de vida, não necessariamente naquele país. Então esse é o primeiro fator. Então a lealdade dos cidadãos ela agora está balançada. Segundo fator, a própria questão do esvaziamento do Estado por conta da Guerra Fria, da própria globalização, mas também ele coloca um terceiro fator que vai ser a partir da instalação do neoliberalismo nos anos 70, e aquela ideia de reduzir impostos do Estado, de diminuir a ação do Estado sobre o indivíduo, que é o que ele coloca, né, como a soberania do mercado vai superar a soberania do Estado. Então, à medida que ele traz essa ideia, o cidadão é muito mais leal ao mercado e a si mesmo e à sua produção e ao seu trabalho do que a um governo, né? Muitas vezes, e não sem justificativa, óbvio, ele está trabalhando com esse processo desse esvaziamento da democracia. E que isso vai suplantar um dos 3 princípios práticos, de acordo com Hobsbawm, da democracia, que é a participação em serviços, garantir a manutenção da vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, né? Então, os 3 grandes pilares, né, a participação popular, a lealdade dos cidadãos e a questão dos serviços, tudo está sendo abalado por conta desse novo cenário. Então, a democracia liberal ela tem
um processo de fragmentação muito forte e que é necessário se repensar esse tipo de prática e talvez pensar um outro tipo de regime no primeiro momento, né? Ele coloca que você tem alguns outros regimes que estão em ascensão em alguns lugares do mundo. Ele elenca, por exemplo, as teocracias e alguns regimes ditatoriais por aí. Mas ele coloca que a democracia liberal, apesar desses problemas na atualidade, eles devem ser resolvidos para a gente ter uma sociedade um pouco mais tranquila. Apesar dele não ser otimista nesse ponto, ele traz essa noção. E para fechar com a terceira parte, que é a questão do terrorismo. Primeira coisa, o Hobsbawm coloca que no final do século XX você tem um aumento na violência política e de grupos relacionados ao separatismo, grupos relacionados a um extremismo nacional, ou mesmo de questão religiosa. Então ele coloca alguns exemplos, o ETA, o IRA e grupos terroristas religiosos no Oriente Médio. E ao mesmo tempo ele também coloca o terrorismo de Estado, ou como ele coloca no texto, a contra-violência, como são resultados dessa barbárie do século XX que eu comecei o vídeo falando. Que é a banalização da vida e tudo mais. E o que acontece? Ele coloca essas duas formas, esses grupos externos e grupos relacionados ao governo, que são grupos relacionados ao terrorismo. E ele vai começando a elencar alguns elementos. Então, por exemplo, que nos anos 60 você começa a ter um esvaziamento do Estado como um todo, que a gente já conversou ao longo do vídeo, e ele coloca também que a partir dos anos 60 começa a surgir os grupos separatistas, no movimento de independência, no fim da Era dos Impérios. Ele coloca também que após a Guerra Fria você tem um aumento muito forte dos movimentos de guerra religiosa e guerra de conflito étnico. Isso vai levar a um aumento nos genocídios e tudo mais. E ele coloca também o surgimento da figura do Homem-Bomba. O Homem-Bomba ele vai surgir a partir ali do final dos anos 70, após a Revolução Iraniana. E uma das primeiras vezes que vai começar a ser noticiado vai ser em 1983, pelo Hezbollah, no Líbano, contra forças americanas. Então, isso traz uma perspectiva do terrorismo e desse novo elemento que estaria disposto ali. Ele coloca também que com o final da Guerra Fria, a popularização das armas, a banalização da vida e todo esse processo, e a formação de grupos terroristas pequenos, não é uma legião, um exército gigantesco que quer tomar tudo, mas que são pequenas células, pequenos grupos, que são grupos radicalizados, que são grupos que têm uma perspectiva, uma convicção ideológica, um radicalismo ideológico muito forte, que estão ali nessa perspectiva e que estão para lutar por essa bandeira, e que muitas vezes, recentemente, o que importa mais é a questão da visibilidade, da divulgação, o medo como uma arma, muito mais do que um efetivo militar para derrubar esses grupos. O Hobsbawm coloca também que a política do Bush de guerra ao terror pós 11 de setembro vai ter uma influência também sobre a forma com que esses grupos passam a operar depois dessa repressão e dessa guerra ao terror incentivada pelos Estados Unidos, que vão ser células transnacionais, células pequenas, que tem como função trazer visibilidade. E que é um texto de 2007 que traz perspectiva que é o que a gente tem visto nos últimos tempos. São pequenos atos terroristas que têm mortes, têm catástrofes, mas que não são impactos num país, não é um impacto para abalar a estrutura daquele país, a economia daquele país. É um impacto, naquele momento é uma questão de visibilidade, é uma questão de medo. E aí ele coloca esse processo como uma fraqueza relativa desses grupos, porque apesar das perdas humanas, eles não afetam a grande estrutura daquele país, eles não afetam a economia, a sociedade, eles não afetam nesse ponto. E ao mesmo tempo, ele coloca que a guerra ao terror é uma forma de você buscar um inimigo externo, né? Até para justificar essa ideologia de caça às bruxas, essa ideologia de tentar achar um inimigo para que você possa direcionar o seu ódio, a sua raiva. Então, muito nos últimos tempos, essa veiculação desses grupos terroristas para o Hobsbawm acaba sendo muito mais uma demanda de uma política externa americana, por exemplo, e que outros países passaram a adotar essa perspectiva. Bom, e para poder fechar o terrorismo, eu queria fechar com a conclusão dele sobre o terrorismo. Tá lá na página 151, eu vou ler o trechinho para vocês. O terrorismo requer esforços especiais, mas é importante não perdermos a cabeça ao desenvolvê-los. Teoricamente, um país que nunca perdeu a calma durante 30 anos de tumultos irlandeses não deveria perdê-la agora. Na prática, o perigo real do terrorismo não está no risco causado
por alguns punhados de fanáticos anônimos, e sim no medo irracional que suas atividades provocam, e que hoje é encorajado tanto pela imprensa quanto por governos insensatos. Esse é um dos maiores perigos do nosso tempo, certamente maior do que os pequenos grupos terroristas. Bom, então, é um texto muito tranquilo, ele é um texto muito atual, e é um texto que traz algumas reflexões que fazem a gente pensar para que mundo a gente caminha. É um texto bem simples, é um texto que você precisa ter um pouco de bagagem de geral, de Guerra Fria, um pouquinho de globalização, um pouquinho de algumas coisas que estão na mídia na atualidade, a questão do terrorismo, a questão dos embates com a China, até isso reflete um pouco esse preconceito todo que se desenvolveu aí no ano passado, que se expandiu, se extrapolou num nível astronômico, mas você percebe que é um texto que ele é muito atual e que vale a pena ser revisitado. Recomendo, quem puder procure. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí pra mim, comenta aí embaixo e se você gostou, alguma sugestão na sequência, e eu vou começar a trazer um pouco mais frequentemente esse tipo de resenha, esse tipo de vídeo, esse material um pouco mais formal, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem bem, se cuidem e até mais.